Sejam bem-vindos à disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Na aula de hoje, nós iremos estudar propriedades sobre fechamento de linguagens regulares, ou seja, iremos ensinar como, a partir de linguagens regulares, construir novas linguagens a partir de propriedades, como, por exemplo, complemento. Seja uma linguagem regular, nós podemos perguntar se a linguagem complementar, ou seja, a linguagem das palavras que não pertence a essa linguagem originária, se ela é também regular. Veremos que há uma forma de fazer isso. Da mesma forma, se temos duas linguagens que sabemos ser regular, a união dessas duas linguagens também é uma linguagem regular. O mesmo ocorre para a interseção. Em aulas futuras, veremos outras propriedades de fechamento. Vamos ver como construir uma linguagem complemento. Recapitulamos, por exemplo, o autômato finito determinístico, que reconhece as palavras que contêm 0 e 1. Bem, como vimos na aula anterior, esse autômato inicia em um estado Q0. Esse é um estado inicial, portanto, é um nó com a seta, iniciando ele. Né? Se por um acaso eu ler, né, o 0, eu vou para um estado Q1. Esse estado Q1 é um estado que eu li um 0 até chegar nele, ou seja, eu encontrei um 0. E se depois eu encontrar um 1, ou seja, depois que eu estou no estado Q1, que leu um 0, eu encontrar um 1, é porque eu vou para um estado Q2, e esse estado Q2 é um estado de aceitação, tá certo? Ou seja, se eu estou no estado na configuração inicial, leio um 0, eu vou para o estado Q1, e do Q1, se eu ler um 1, eu vou para o estado Q2. Ora, se eu estou no estado Q2 e eu já encontrei 0 e 1, então eu posso ler qualquer 0 ou qualquer 1 e eu permanecerei nesse estado, tá certo? Se no estado Q0 eu ler um 1, significa dizer que eu ainda não encontrei o primeiro 0. Portanto, eu posso permanecer no estado Q0. E no estado Q1, que eu já li um 0, se eu ler outro 0, significa dizer que o último caractere lido também foi o 0. Então, eu permaneço no estado Q1. Bem, esse autômato é um autômato que reconhece a linguagem que tem 0 e 1. Exemplo de uma palavra que esse autômato reconhece: 101. Essa palavra é reconhecida por esse autômato, né? Vejamos como é essa computação. Bem, se eu estou no estado Q0 e leio 1, então eu vou para que estado? Eu vou para o estado Q0. Ora, se eu estou no estado Q0 e leio um 0, eu vou para que estado? Para o estado Q1. Por fim, se eu estou no estado Q1 e leio um 1, para que estado eu vou? Eu vou para o estado Q2. Bem, eu terminei a minha computação. Terminei a minha computação significa dizer que eu não tenho mais nenhum caractere para ler. E esse estado que eu alcancei, ele é um estado final. Então, essa palavra ela é reconhecida. Bem, se observarmos, por exemplo, a palavra 110. Vamos ver se essa palavra ela é reconhecida por esse autômato. Bem, eu inicio no estado Q0. Se eu estou no Q0 e leio 1, eu vou para o estado Q0, permaneço nele. Se eu leio 1 de novo, eu permaneço no estado Q0. E, por fim, se eu leio o 0 estando no Q0, eu vou para o estado Q1. Terminei a minha computação. Esse não é um estado final, ou seja, ele não pertence ao meu conjunto de estados finais. Bem, o que a gente pode observar?
Bem, a gente pode observar que uma palavra W vai pertencer à minha linguagem se a computação a partir do estado inicial dessa palavra, né, a computação dessa palavra a partir de Q0, ela pertence ao meu estado final. Quando é que ela não vai pertencer? Quando eu tenho a computação da palavra e ele não pertence ao meu conjunto FD. O que ocorre? Se a gente observar o nosso autômato, quais são os estados que são de aceitação? No caso aqui, só o Q2. E o Q0 e o Q1 são os estados de não aceitação. Ora, se a gente simplesmente inverter os estados de aceitação com os estados de não aceitação, nós teremos um outro autômato, mas que esse autômato irá reconhecer as palavras que não pertencem ao autômato anterior. Por exemplo, vamos lá. Se eu tenho o estado Q0, agora esse será um estado de aceitação, né? Vou continuar com as mesmas transições. E vou inverter os estados de aceitação. Notem, né, que nesse segundo autômato, aqui continua com o estado inicial, tá? Notem que nesse segundo autômato, todas as palavras que vão ser reconhecidas são as palavras que não chegam em estado de aceitação do autômato anterior, né? Vejam, 0, né? Eu parto do estado Q0, leio 1 e vou para onde? Vou para o estado Q0. Ora, se eu estou no Q0 e leio 1, eu vou para que estado? Q0. Se eu estou no Q0 e leio um 0, eu vou para que estado? Q1. Ora, mas Q1 é um estado de aceitação desse autômato. Ou seja, Q1 pertence a FD, o que não acontecia no autômato anterior. No autômato anterior. Então, notem que para eu definir uma linguagem complementar, basta simplesmente eu inverter os estados de aceitação com os estados de não aceitação. Bem, podemos construir a partir das linguagens que iniciam em 0 e 1 e da linguagem que termina em 0 e 1, uma linguagem que inicia e termina com 0 e 1, ou seja, a linguagem interseção. Bem, vamos recapitular como é que a gente define a linguagem que inicia em 0 e 1. Bem, a linguagem que inicia em 0 e 1 parte de um estado inicial, Q0. Esse é o meu estado inicial. Ela, ao ler o 0, vai para um estado Q1, que significa dizer eu li um 0 para chegar aqui. Se eu ler 1 a partir de Q1, eu vou para um estado Q2, que significa dizer que eu iniciei em 0 e 1. Né? E esse estado, a partir dele, eu posso ler quaisquer caracteres, qualquer símbolos, 0 e 1. Tá? Bem, professor, mas se eu estou no estado Q0 e eu leio 1, significa então dizer que essa palavra não pertence à minha linguagem. E aí a gente faz aquele conceito de criar um estado terminal, ou seja, se eu leio 1, eu vou para um estado Q3, e esse estado Q3, ele nunca vai sair de lá, e ele sempre vai ler 0 e 1, vai consumir toda a minha palavra até chegar lá.
Da mesma forma, se eu li o 0, saí do estado Q0 e fui para o estado Q1 e ler novamente um 0, significa dizer que qualquer coisa que eu leia mais à frente já não é uma palavra pertencente à minha linguagem, porque a palavra tem que iniciar em 0 e 1 e não em 0 em 0. Então, se eu estou em Q1 e leio um 0, eu também vou para o meu estado terminal. Essa é a linguagem, como a gente tinha visto na aula anterior, que define as palavras que começam em 0 e 1. Por outro lado, nós temos a linguagem que termina em 0 e 1. Ou seja, eu estou no estado inicial Q0, tá certo? Eu posso ler o 0 e ir para o Q1. Eu posso do Q1 ler o 1 e ir para o Q2. E esse será um estado terminal, tá certo? Lembrando que Q0 é sempre o estado inicial, é assim que a gente está convencionando. Mas se eu estou no Q2 e eu li um 0, significa dizer o quê? Que ele não terminou. Ele não termina em 0 e 1. Então, se eu leio um 0, eu volto para o estado Q1. Por quê? Porque se eu ler um 0, aqui significa dizer que o último caráter lido foi o 0. E essa é a definição do estado Q1. Por outro lado, se eu ler um 1, eu volto para o estado Q0. Porque o estado Q1, lembrem, ele sempre leu o 0 por fim. Tá? E se eu estou no estado Q1 e leio um 0, então eu posso fazer o quê? Permanecer em Q0 ou em Q1, porque o Q1 é exatamente o estado que leu um 0, o último caractere lido foi um 0. Bem, nós temos essas duas linguagens. A pergunta é, nós podemos compor essas linguagens para construir uma nova linguagem que seja a interseção entre elas, ou seja, as palavras que começam em 0 e 1 e também terminam em 0 e 1. Lembrando, essa linguagem aqui, essa linguagem do primeiro autômato, é a linguagem que inicia em 0 e 1. E a linguagem do segundo autômato é a linguagem que termina em 0 e 1. E o que a gente quer agora é construir um autômato que inicie em 0 e 1 e termine em 0 e 1. Bem, existe uma forma para fazermos isso, né? Nós poderemos construir isso de forma composicional. Bem, essa forma composicional, ela vai se valer do comportamento desses dois autômatos de forma simultânea, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o produto entre esses dois autômatos, onde um estado nesse novo autômato a ser construído vai ser um par de um estado do autômato 1 e do autômato 2. Por exemplo, eu inicio no estado Q0, no autômato 1, e também inicio o Q0 no autômato 2. Então, eu terei um estado chamado de Q0, Q0, esse par, que será o meu estado inicial no autômato, que será a interseção entre eles. A partir daí, eu irei fazer um movimento dos dois autômatos e vendo qual estado eu alcanço de um e do outro, formando um novo par. Por exemplo, no estado Q0, lendo 0 no autômato 1, eu vou para o estado Q1. E no autômato 2, lendo 0, eu também vou para o Q1. Então, do estado Q0, se eu ler um 0, eu vou para que estado? Estado Q1, Q1. Bem, se eu estou no estado Q1,
Q1 e leio um 0, no autômato 1, se eu leio 1, eu vou para que estado? Para o estado Q3. E no autômato Q2, se eu estou no Q1 e leio um 0, eu vou para que estado? Vou para o estado Q1. Ou seja, do Q1, se eu leio um 0, eu vou para que estado? Para o Q3. E do Q1 eu vou para que estado? Vou para o estado Q1. Bem, dessa forma, se eu continuar construindo esse meu autômato, tá? A gente vai ter esse autômato final, né? Esse autômato aqui, final. Que tem em cada estado o produto cartesiano dos estados de Q1 com os estados de Q2, do segundo autômato, né? Ou seja, cada estado aqui, ó, eu tenho Q0, Q0, Q1, Q1, Q3, Q0, Q3, Q1, Q2, Q2, Q3, Q2, Q2, Q0 e Q2, Q1. E as transições deles são as transições baseadas em cada estado, olhando cada uma das componentes, né? Exemplo, se eu estou no estado Q2 e Q2 e eu leio 0, ou seja, no autômato 1, se eu estou no estado Q2 e leio um 0, eu permaneço no Q2. Por outro lado, no segundo autômato, se eu estou no estado Q2 e leio um 0, para que estado eu vou? Para o estado Q1. Ou seja, eu venho para cá. Então, um 0 nos leva para cá. Tá? Bem, a gente faz isso para todos os autômatos, todos os estados e todas as transições, e a gente gera esse novo autômato aqui. Bem, quais serão os estados de aceitação? Bem, eu não tenho que iniciar com 0,1 e terminar com 0,1, então somente nos estados que forem aceitação de ambos os autômatos é que eu tenho um estado de aceitação do meu autômato, que é a composição deles. No caso, só no estado Q2, Q2. Tá? Se por um acaso, em um dos autômatos, eu tenho um estado de aceitação, por exemplo, aqui ó, no autômato 1, eu cheguei a um estado Q2, mas não cheguei num estado de aceitação no segundo autômato. Né? Então, essa aqui não é uma palavra que pertence à minha linguagem. Exemplo, vamos ver aqui, ó. Seja a palavra 011. A palavra 011, certo? Bem, a palavra 011, a gente começa ela em que estado? Q0, Q0, né? Que é esse primeiro par aqui, tá? Do Q0, Q0, lendo 0, a gente vai para que estado? Para o estado Q1, Q1. Depois que eu li o 0 e estou no estado Q1, Q1, eu vou ler o 1. Ora, se eu leio o 1 e estou no estado Q1, Q1, para que estado eu vou? Vou para o estado Q2, Q2. Ora, se eu estou no Q2, Q2 e leio o 1, eu vou para que estado? Eu vou para o estado Q2, Q0. Esse não é um estado de aceitação, porque apesar do primeiro autômato ter um estado de aceitação Q2, o segundo autômato está no estado Q0, que não é um estado de aceitação. É só a gente olhar, se a gente olhar essa palavra 01 só no primeiro autômato, o que a gente teria? Q0, Q1, Q2 e Q2. E depois o Q2, certo? Esse estaria no estado de aceitação, ou seja, essa palavra começa em 0 e 1, mas ela não termina em 0 e 1. Né? Vamos ver o segundo autômato. No segundo autômato, eu começo aqui, ó,
no estado Q0, leio o 0 e vou para que estado? Vou para o estado Q1. Depois eu leio o 1 e vou para que estado? Vou para o estado Q2. E depois eu leio o 1 e vou para que estado? Vou para o estado Q0. Ora, eu consumi a minha palavra toda, eu processei a minha palavra toda e eu não cheguei no estado de aceitação, né? Então, essa palavra não termina em 0 e 1. Ou seja, essa palavra aqui não pertence a esta linguagem. Por outro lado, ela pertence a essa. E vejam que na composição desses dois autômatos, que é esse autômato formado, né, pela composição, pelo produto desses autômatos iniciais, ele também não pertence, porque ele não pertence a ambos. Tá certo? Então, essa é a ideia de como compor linguagens regulares para que a gente faça a interseção delas. A mesma coisa, né? O raciocínio ele é semelhante para a linguagem união. Por exemplo, se eu quero saber todas as palavras que começam ou terminam em 0 e 1. Ora, se eu tenho um autômato definido para as que começam em 0 e 1 e outro autômato para as que terminam em 0 e 1, eu posso construir um novo autômato, que é o produto desses autômatos, né? De tal forma que esse novo autômato vai reconhecer a palavra que começa em 0 e 1 ou que termina em 0 e 1. Né? A ideia é exatamente igual ao caso anterior, com a distinção que agora os estados finais desse autômato, que será a composição, serão todos os estados que têm pelo menos um estado de aceitação no par do estado. Exemplo, aqui o Q2, né? Tem Q2 aqui, Q2 aqui, Q2 aqui, e só. Esses três estados, eles são de aceitação. Por outro lado, no segundo autômato, nós temos o Q2 aqui, temos o Q2 aqui e só. Então, esses estados também são estados de aceitação. Ou seja, os estados de aceitação desse autômato são todos aqueles que têm ou um estado de aceitação do primeiro autômato ou do segundo autômato. Bem, formalmente a gente pode provar o seguinte teorema. É o teorema da propriedade de fechamento, ou seja, sejam duas linguagens L1 e L2 que são regulares. Então, nós podemos construir linguagens regulares, das seguintes linguagens regulares. Bem, se L1 é uma linguagem regular, a linguagem complemento, ou seja, L1 barra, também é regular. Se eu tenho as duas linguagens L1 e L2 como regulares, eu construo uma linguagem, a linguagem união deles, que é a linguagem L1, L2 também regular. Ou seja, eu consigo construir um autômato que reconhece a minha linguagem, a linguagem união de duas linguagens regulares, L1 e L2. Da mesma forma para a interseção. Bem, a demonstração da linguagem complemento, ela é relativamente simples. Ora, se eu tenho um autômato D1, tá certo? Que reconhece uma linguagem L1, ou seja, a linguagem L1 é reconhecida pelo autômato D1. O que eu vou fazer? Eu vou construir a linguagem complemento dele, LD1 barra, que ela vai ser reconhecida por um autômato, eu vou construir esse autômato D1 barra, tá certo? A partir do autômato D1, que tem o mesmo conjunto de estados, tem o mesmo alfabeto, tem a mesma função de transição e tem o mesmo estado inicial. Só que eu vou pegar o complemento do meu estado final
para ser os meus estados de aceitação do novo autômato. Ou seja, eu vou pegar todo o meu conjunto Q de D1 e vou tirar os estados de aceitação do anterior. Ou seja, exatamente invertendo os estados que são de aceitação e não aceitação em D1. Portanto, W vai pertencer a L1 se e somente se W não pertence a L1 barra. Né? Lembrando, quando é que uma palavra pertence a uma linguagem? Ela pertence a uma linguagem se o processamento dela, ou seja, se a delta barra de D a partir do estado inicial de Q, 0, isso aqui pertence a os estados finais, ou seja, F de D1, tá certo? Bem, no novo autômato, né, no autômato construído, a gente tem o mesmo processamento a partir da mesma palavra. Notem que nesse caso, no autômato complemento, ou seja, no D1 barra, tá certo? Isso aqui não vai pertencer a quem? Ao F de D1 barra. Por quê? Porque quem é o F de D1 barra? Ora, ele é o Q de D1 menos o F de D1. Né? Ou seja, é exatamente os caras que não estão em F de D1. Ou seja, ele não vai pertencer. Então, W não pertence a F barra de D1, que é exatamente o complementar. E isso vale a ida e a volta. Bem, agora iremos demonstrar como construir uma linguagem regular a partir de duas linguagens regulares, L1 e L2, tal que a linguagem união dessas linguagens também é regular. Bem, para a gente demonstrar isso, a gente vai partir de dois autômatos, D1 e D2, que são autômatos que reconhecem a linguagem 1 e a linguagem 2. A gente sabe que esses dois autômatos existem porque parte da nossa questão assume, né? Nossa hipótese é que as linguagens são regulares, portanto, existem dois autômatos, D1 e D2, que reconhecem cada uma dessas linguagens. E o que a gente vai fazer é construir um outro autômato D que reconhece a linguagem D1 e D2, tá certo? Ou seja, a gente vai construir um autômato, que eu estou chamando de D, que reconhece a linguagem união de D1 e D2. Bem, para a gente provar essa propriedade, o que a gente faz? Primeiro, mapeia, né, os autômatos D1 e D2 num autômato D. Tá? Para mostrar que L de D é a união de L de D1 com L de D2, a gente vai usar o seguinte lema, ou seja, para toda palavra W pertencente a sigma estrela, ou seja, toda palavra, vale que o processamento no autômato D construído do seu estado inicial, e aqui o estado inicial vai ser um par, certo? Q01, Q02. O processamento da palavra D vai ser igual ao par que é formado pelo processamento da palavra W no autômato D1, a partir do estado inicial de D1, e também pelo outro componente, que é o processamento da palavra D a partir do estado inicial do autômato D2. Ou seja, nós temos a igualdade do processamento do meu autômato D, que foi construído, a partir da composição do par que é formado pelo processamento do autômato D1 com D2. Né? Ou seja, para qualquer palavra que eu pegar, essa propriedade deve valer. Eu tenho que demonstrar isso. Tá? Então, nós teremos 3 passos para mostrar que
dado duas linguagens regulares, a linguagem união delas também é regular. 1. Mapear os autômatos D1 e D2, ou seja, os autômatos que reconhecem a linguagem 1 e a linguagem 2 em um autômato D. Demonstrar que esse lema vale. O lema me diz que o processamento de qualquer palavra W no autômato D, ele sempre vai ser igual à composição, né, do par do processamento do autômato D1 e ao processamento D2 na palavra W. Tá? E depois disso a gente mostra que essas duas linguagens, né, que a L de D é exatamente a linguagem de D1 união com L de D2. Bem, como é que vai ser o nosso mapeamento θ? Ou seja, eu vou assumir D1 como sendo esse autômato tem Q de D1, sigma de D1, delta de D1, Q0, 1 e F de D1, e um autômato D2, né, que tem Q de D2, sigma de D2, delta de D2, Q0 e F de D2. E o que eu vou fazer? Eu vou construir um autômato D, certo? Da seguinte forma. Bem, primeira coisa, o conjunto D, ou seja, os estados do meu autômato D vai ser o produto cartesiano dos estados de Q1 e Q2. Por exemplo, se Q de D1 tem Q0 e Q1 e o Q2, Q de D2 tem, né, vou chamar aqui de Q de A e Q de B, só estou dando outros nomes, tá? Esses rótulos podem ser quaisquer um. Quem é o meu estado Q de D? Ele vai ser o produto cartesiano desses caras, ou seja, ele vai ser quem? Vai ser os estados que tem quem? Q0 com QA, Q0 com QB, e quem mais? Q1 com QA, QA, e Q1 com QB. Então, são esses quatro estados, tá? Que são formados pelos pares. Bem, o estado inicial, né, vai ser formado pelo estado lembrando, o Q0, ele é um estado que vem do produto cartesiano desses caras, e ele vai ser o produto cartesiano dos estados iniciais do autômato 1 e do autômato 2. O meu alfabeto vai ser a união de sigma 1 com sigma 2. Em geral, né, a gente assume que o alfabeto é o mesmo, tá? Mas se não assumir isso, também não tem problema, o argumento vale da mesma forma. Bem, a nossa função de transição, lembrando, QD tem uma função que recebe quem? O QD não, delta D. Delta D é uma função que recebe um estado de QD com quem? Com uma entrada sigma e retorna um estado de QD. Lembrando, um elemento de QD é um par. É um par de quem? De estados, né? De QD1 e de QD2. Ou seja, são dois elementos, tá? Então, para cada estado QI, QJ, né? De QD, e para cada entrada eu tenho uma transição, ou seja, um novo estado que é um par também. Tá? Ou seja, a delta de D de um estado, e aqui é um estado chamado de QI e QJ, lendo A, vai ser a composição, certo? De delta D1 de Q1 a partir de A, ou seja, a transição, né, do autômato 1 a partir do estado QI lendo A, e a transição a partir do estado QJ lendo A
no autômato D2, ou seja, desse par. Tá? Exemplo, se eu tenho, por exemplo, um estado, né, Q0, Q1, né, isso aqui é um par, tá? No meu autômato D, tá certo? E tô lendo um zero, certo? Isso aqui vai me dar quem? Vai me dizer que eu vou chegar para o autômato 1 e fazer a transição de Q0, certo? Lendo 0. Isso aqui suponha que seja, por exemplo, Q3, tá? E por outro lado, a transição de D2 de Q1 com 0, seja, por exemplo, um QA, qualquer outro Q, tá? Quem é que eu vou ter aqui nessa transição? Eu vou ter quem? O par Q3, QA. É esse par, certo? Ou seja, eu fiz a transição do estado Q0 menos 0 no autômato 1, isso me levou ao estado Q3, e fiz do autômato 2, Q1 lendo 0, certo? No autômato 2 foi em QA, e eu retornei o QA, ou seja, é esse o par. Tá? Então, esse é o mapeamento da minha função de transição. Por fim, como eu quero que a união, né, das linguagens, o que eu faço? O meu conjunto FD, né, vai ser todos os pares que tem um dos membros deles em um estado de aceitação ou de FD1 ou FD2. Ou seja, os estados, né, de aceitação de QD são todos os estados que são pares, que tem Q1 pertencente a FD1 ou que pertence a FD2. Bem, agora vamos para a demonstração do lema. Lembrando, o nosso lema diz a seguinte coisa. Se eu estou no meu autômato D, tá certo? Que é aquele autômato que a gente construiu a partir de D1. D1 e D2, né? Ou seja, cada estado aqui, né, é um par. Q01 e Q02, tá? Se eu fizer o processamento de qualquer palavra W a partir desse estado, no autômato D, ele é sempre igual ao par que é formado pelo processamento do autômato 1 a partir do estado inicial Q0, 1 da palavra W. E também o processamento de W, né, a partir do estado Q02 do autômato 2. Ou seja, para eu saber, né, para eu mostrar esse processamento, ele é igual ao processamento do autômato 1 fazendo par com o autômato 2. E isso aqui vale para toda a palavra. Esse é o lema que a gente quer demonstrar. Bem, esse é um lema que vale para toda a palavra. Vocês lembram que as palavras, né, elas são definidas e tem um tamanho associado a elas. Então, quando a gente quer provar propriedades sobre palavras, a gente pode usar o princípio da indução matemática para provar propriedades, né? E aí a gente parte sempre do caso base, ou seja, do caso mais simples, tá? Então, para provar que esse lema ocorre, o que a gente vai fazer? Uma prova por indução no tamanho de W. Tá? Ou seja, a gente vai partir das palavras mais simples, e aí a palavra mais simples, né, é a palavra vazio, né, ou seja, que W é vazio. Esse aqui é o chamado caso básico. E a gente tem também o caso indutivo. Qual é o caso indutivo? Né? A gente tem uma palavra, né, formada por XA, ou seja, ela é uma palavra que tem uma palavra X e um A, né?
e a gente tem que demonstrar esse caso. Para isso, a gente pode usar que a nossa propriedade vai valer para x. A isso a gente chama de hipótese de indução. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é uma prova por indução no tamanho da palavra, tá? Que tem um caso base e o caso indutivo, certo? Vamos lá para o caso base. Então, é uma prova baseada em dois casos, tá? Caso base e caso indutivo. Quem é o caso base? O caso base é quando a minha palavra W é epsilon, ou seja, eu vou pegar minha propriedade e vou substituir W por quem? Por epsilon, certo? Por epsilon, tá? Bem, vamos lá. Quem é delta barra de D de Q0, Q1, ou seja, do estado Q0, Q1 a partir do epsilon? Ora, por definição, né, da função delta barra, né, a delta barra de qualquer estado, ele é quem? A partir processando o epsilon, ele é o próprio estado. Ou seja, a delta barra de D no estado Q0, 1, Q0, 2, né, processando o epsilon, é o caso base, né, é o próprio estado Q0, 1, Q0, 2. Tá? Ora, e isso aqui é exatamente o processamento, né, da função delta barra de D1 de Q0, 1 do epsilon. Porque quem é esse cara aqui? Isso aqui é exatamente o Q0. Da mesma forma, o Q2, ou seja, quem é isso aqui? É o Q02, né? Q01, Q02, tá? Ou seja, é esse par aqui, né? Que é exatamente isso aqui, tá? Então, o caso base ora, fazer o processamento em D do estado Q01, Q02, do epsilon, isso aqui é quem? É o par, é o próprio estado, tá? Que é a mesma coisa, né? De eu fazer o processamento de Q0, 1, a partir do epsilon, e também fazer o par disso com o processamento do autômato 2. Tá? Ou seja, essas coisas são iguais. Então, o caso base está demonstrado. Bem, vamos para o caso indutivo. Lembrando, o caso indutivo, eu tenho uma palavra W que vai ser formada por XA. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu substituo aqui X por A, aqui X por A e aqui X por A. Tá? Então, eu tenho que mostrar que essa propriedade vale para essa propriedade dessa igualdade vale. Tá? Quando W assume o valor de XA. Ora, numa prova por indução, eu posso assumir que o caso menor, ou seja, que a propriedade vale para o caso menor. Quem é o caso menor aqui? É que a propriedade vale para x. Tá? Ou seja, a nossa hipótese de indução é que o lema já vale para x. Ou seja, o processamento, certo, do autômato D a partir do estado inicial de x, ele vai ser igual ao processamento pelo autômato D1 a partir do estado inicial de D1 de x, isso o par disso com o processamento de D2 com o estado Q0, 2 de x. Isso aqui eu posso assumir que vale, porque é a minha hipótese de indução, tá certo? O que eu quero demonstrar? Que vale para XA. Aqui eu tenho que vale para x. O que eu tenho que demonstrar é que isso vale para XA. Bem, então o que eu tenho que mostrar é que delta barra de D a partir do estado inicial de D, que é o par Q0, Q1, isso é um estado, de XA. Eu tenho que mostrar que isso aqui é igual ao processamento das componentes para XA, XA, tá certo? Bem, vamos lá. Qual é a definição de delta barra de D? Né? Qual é a definição de delta barra de D no nosso caso recursivo? Né? Quando eu tenho, não é o epsilon. Bem, isso aqui é quem? Quem é
delta barra de qualquer função, por exemplo, aqui se fosse um estado Q de um XA, a nossa definição diz o quê? Que isso aqui é quem? É o processamento delta barra de Q de X e o retorno disso eu aplico a minha função de transição para o A. Né? É isso aqui. Então, notem que dessa definição, né, de delta barra de Q0, Q1 do estado com XA, por definição de delta barra de D, eu tenho essa igualdade. Ou seja, delta barra de QD de XA é o processamento de delta barra de D do estado Q0, Q1, Q2, Q0, Q2 com X, e do resultado desse processamento eu aplico a minha função de transição para o A. Isso é da definição da função delta barra de D, tá certo? Ora, agora note o seguinte. Eu tenho que a minha hipótese de indução me diz o quê? Que delta barra de D de Q0, Q1 do estado, Q0, Q1 de X, é a mesma coisa de eu pegar o par, né? Agora o par formado pelo processamento de D1 de X e o processamento de D2 de X, isso é igual, né? Ou seja, eu tenho que esse processamento é igual ao processamento desses dois caras compondo isso num par, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a minha hipótese de indução simplesmente substituindo isso aqui por isso, tá? O que resulta, né, em ΔD de quem? Delta barra de D de Q0 de X com o processamento de X. E depois eu aplico o meu A. Ok? Até aí? Então, recapitulando. Primeiro passo, né? Eu apliquei a definição de delta barra de D. Depois eu apliquei a minha hipótese de indução. Tá certo? Agora, a gente tem, pela nossa definição do mapeamento, né? Lembrem, quem é a delta barra de D? Né? A delta barra de D, o que ele fazia? O que ele faz, a delta barra de D? Ele processa o estado D1 e o estado D2, com cada um dos mapeamentos, né? Ou seja, a nossa definição da nossa função de transição, deixa eu retornar aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Aqui está a nossa função, ó. Quem é a nossa função ΔD, né? É fazer o processamento de Q1 a partir da máquina 1 e fazer o processamento de QJ, né, a partir de D2, tá certo? Ou seja, essa é a nossa definição. Ou seja, da definição de θ, né? Ou seja, delta barra de D, certo? Pela definição, delta barra é o par, isso aqui é o par, delta barra de D1, ou seja, aplicar o processamento nesse cara aqui, certo? Com o A, e depois aplicar o processamento desse outro cara aqui com o A. Essa é a definição de delta, ok? Bem, e aí eu concluo. Ora, vamos lá. Quem é isso aqui? Certo? Se a gente olhar para essa definição, isso aqui é a mesma coisa que a delta barra de D1, certo? De quem? De Q0, 1, com XA. É exatamente a nossa definição recursiva, né? Ou seja, o processamento da palavra XA, né, é a partir do estado Q01 no autômato 1, é quem?
é fazer o processamento da palavra Q01 de X no autômato D1 e o resultado desse cara, né, eu faço a transição em D1 de A. É exatamente a definição de delta barra de D1. Da mesma forma, isso aqui é o processamento da delta barra de D2. Portanto, eu tenho que o processamento, né, de XA a partir do estado inicial no autômato 1 e o processamento de XA no autômato 2 a partir de Q02 no autômato 2, ou seja, é esse par. Ora, mas era exatamente isso que a gente queria demonstrar. A gente queria demonstrar que esse cara aqui era igual a quem? A isso aqui, tá? Então, assim, a gente conclui a demonstração do lema. Ou seja, recapitulando, a gente fez uma demonstração por indução no tamanho da palavra. Uma demonstração por indução no tamanho da palavra tem um caso básico, que é quando a palavra é vazia. E depois a gente tem um caso indutivo. No nosso caso indutivo, a nossa palavra é XA. A gente assume a hipótese de indução, ou seja, que a propriedade vale para o caso menor. No caso aqui é a palavra X, ou seja, o lema vale para X. E eu tenho que demonstrar que ela vale para XA, né? Ou seja, que o processamento no autômato D do estado inicial Q01, Q02, que é um estado, que é o par, que é um estado do autômato D da palavra XA, é a mesma coisa de eu fazer o quê? O processamento em D1 do estado inicial de D1 com a palavra XA. Essa é a primeira componente do par. E a segunda componente do par é quem? É fazer o processamento em D2 a partir do estado Q02 de XA. Ou seja, isso aqui, esse par, ele é igual a isso aqui. Tá? E foi exatamente o que a gente acabou de fazer. E concluímos a demonstração do lema. Para concluir a nossa demonstração, o que a gente tem? A gente tem que demonstrar que a LD, certo? É igual a L de D1 união com a L de D2. Tá certo? Como é que a gente mostra que duas linguagens são iguais? Bem, a gente mostra se W pertence a de LD, então a gente tem que demonstrar que W pertence a L de D1 ou W pertence ou W pertence a L de D2, né? Que isso aqui, na verdade, é a definição que de W pertencer a L de D1 união L de D2. Bem, vamos lá, mostrar a ida, né? A ida diz o seguinte, ora, eu vou assumir, certo, que W pertence a L de D, tá? Assuma isso, ou seja, estou mostrando nesse lado, que um cara pertence a esse cara, então pertence a esse aqui, ou seja, W pertence a isso aqui, então W pertence a essa linguagem que é da união. Bem, se essa palavra pertence à minha linguagem, o que a gente tem? A gente tem que o processamento de W a partir do estado inicial de D, que é aquele par, Q0, Q1, Q0, Q2, né? Se esse processamento, isso aqui é um estado, né? É um estado que é um par, QI, QJ, tal que esse estado QI, QJ, ele é um estado final de D. Ou seja, se é verdade que a palavra pertence à minha linguagem L de D, é verdade que o processamento de W a partir do estado inicial me levará a um estado QI, QJ, que é um estado final, ou seja, que ele pertence a F de D, onde QI pertence ao F de DI ou QJ pertence ao F de D2. Por quê? Pela definição de F de D. Lembram? A definição de F de D
diz quando é que um estado QI e QJ pertence a ele, quando ou QI pertence a F de D1 ou QJ pertence a F de D2. Ok? Bem, se a gente aplicar o nosso lema, né, a gente tem o quê? Tem que, se isso aqui vale, tá certo? Então, vale o quê? Vale que o processamento L bar, né? Que é o barra, tá? L bar de D1 de Q0 de W, né? Isso aqui é igual a isso. E L barra de D2 de Q02W. Ou seja, é esse par aqui, tá certo? Ou seja, esse cara aqui, QI, pertence a FD1 ou pertence a esse outro, tá? Eu só fiz reescrever isso aqui de acordo com o lema, porque o lema dizia que esse processamento aqui é igual a esse processamento aqui. Ou seja, o processamento de D é a mesma coisa de fazer o processamento de D1 e fazer o processamento de D2 na mesma palavra e compor isso aqui como um par. Bem, lembrando que aqui está errado, certo? Isso aqui é o barra aqui. Ok? Então, o que eu sei? Eu sei que W, né? O processamento de W pelo autômato 1 a partir do estado inicial pertence a D1 ou pertence ao D2, né? Ou seja, eu sei que a minha palavra W ou ela pertence a LD1, que essa é a definição da palavra pertencer a LD1, ou W pertence a LD2. Logo, a gente tem que a palavra W pertence a D1 ou D2, que é a nossa união, né? E isso vale, né, na volta, ou seja, se uma palavra W pertence a esse cara, a volta nos diz que W tem que pertencer a esse outro aqui, a L de D. E a demonstração é exatamente igual, ou seja, é bem similar, né? E o cerne dela é porque a gente vai ter essa igualdade aqui, ó, entre esses dois caras, conforme foi definido no nosso lema. Bem, por fim, a interseção, né? Ou seja, suponha que duas linguagens são regulares, L1 e L2. O que a gente vai fazer? Construir uma linguagem L1 e L2 que é regular. Essa demonstração é exatamente igual à demonstração da união, certo? Só que a gente tem uma diferença que lá, nosso FD, no nosso mapeamento, era a união de um estado pertencer, né, do processamento de D1 ou processamento de D2, e no caso da interseção a gente vai ter a conjunção desses caras, né? Ou seja, o F de D no nosso mapeamento vai ser o mapeamento dos estados finais que chegam, que após o processamento da palavra, eles estão tanto no estado final do autômato D1 como do estado D2. Então, se a gente fizer essa alteração no mapeamento, a gente vai ver que o argumento, aquela demonstração que a gente fez para a união com apenas essa alteração, né, a gente vai ver que a gente consegue demonstrar, tá? Era basicamente isso a aula de hoje. A aula de hoje, então, abordou propriedades sobre linguagens, ou seja, propriedades de fechamento, ou seja, se existe uma linguagem regular, né, a linguagem complemento também é regular. Para isso, nós simplesmente construímos um outro autômato e invertemos os estados de aceitação com os de não aceitação. E depois a gente mostrou que se eu tenho duas linguagens, L1 e L2, né, que são regulares, a linguagem que é a união dessas duas linguagens é regular e a linguagem da interseção também é regular. Como é que a gente fez isso? Bem, a gente construiu um autômato, né, que simula o processamento paralelo, né, desses autômatos da linguagem
1 e da linguagem 2. Tá? Basicamente foi essa a ideia. Em aulas futuras, a gente vai ver outras propriedades de fechamento.